Bom dia, meu nome é Gabriel Moreira Dias e o objetivo desse vídeo é apresentar uma análise detalhada sobre a execução trabalhista, destacando suas etapas, os desafios práticos e as ferramentas jurídicas envolvidas. A execução trabalhista é um tema de extrema relevância, pois trata da efetivação dos direitos reconhecidos judicialmente, representando o ápice do processo judicial trabalhista. A execução trabalhista é um procedimento judicial utilizado na Justiça do Trabalho para garantir o cumprimento de uma decisão judicial ou de um acordo homologado em processos trabalhistas. O objetivo é obrigar o devedor, geralmente o empregador, a pagar valores devidos ao credor, que corresponde ao trabalhador, como salários atrasados, verbas rescisórias, indenizações ou outros direitos reconhecidos na sentença. Antes de iniciar a execução, é necessário existir um título executivo que comprove a obrigação do devedor. O título pode ser judicial, que é uma sentença transitada em julgado ou acordo homologado em juízo, ou extrajudicial, que são documentos como termos de ajuste de conduta, o TAC, acordos extrajudiciais homologados pela Justiça do Trabalho, referentes ao artigo 855-B da CLT, ou certidão de dívida ativa. Quando e como se inicia a execução trabalhista? A execução trabalhista tem início quando há condenação e o devedor não cumpre espontaneamente a decisão judicial, ou quando há acordo não cumprido. A primeira parte da execução é a liquidação, em que é calculado em moeda corrente o valor de que foi objeto da condenação. A liquidação pode ocorrer a partir de 4 tipos de cálculos: cálculos apresentados pela parte, cálculo realizado por um contador judicial, cálculo feito por um perito, liquidação por arbitramento ou por artigos de liquidação, procedimento judicial que permite a produção de provas em questões relacionadas ao cálculo. Os valores definidos na execução trabalhista podem ser contestados? Sim, antes de proferir a sentença de liquidação, o juiz do trabalho pode optar por abrir vistas às partes por um prazo sucessivo de 10 dias para a manifestação sobre o cálculo, em que devem ser indicados itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão, que é a perda da oportunidade de impugnar o cálculo depois, conforme o artigo 879, parágrafo 2, da Consolidação das Leis do Trabalho. Já o artigo 884 da CLT possibilita a homologação direta dos cálculos pelo magistrado, com possibilidade de eventual impugnação posterior, quando efetuado o depósito do valor em conta judicial ou realizada a penhora do bem de valor igual ou superior ao da execução. O que acontece após a definição do montante a ser pago? Proferida a sentença de liquidação, o juiz expede mandado para que o oficial de justiça intime a parte condenada a pagar a dívida mediante depósito de dinheiro em juízo ou oferecimento de bens à penhora no prazo de 48 horas. Os bens penhorados ficam sob a subordinação da justiça para serem alienados, transferidos ou vendidos, e não podem desaparecer ou serem destruídos. Caso isso ocorra, o responsável designado pode responder criminalmente como depositário infiel. Quais os recursos judiciais possíveis durante a execução trabalhista? Efetuado o depósito ou a penhora, as partes têm 5 dias para impugnar o valor da dívida, desde que o juiz não tenha aberto prazo para contestação antes de proferir a sentença de liquidação, ou que, aberto o prazo, na forma do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, a parte tenha impugnado satisfatoriamente. O exequente pode apresentar um recurso chamado impugnação à sentença de liquidação. Já o recurso que pode ser interposto pelo executado é chamado de embargos à execução. Após decisão do juiz sobre quaisquer desses recursos, é possível ingressar com um novo recurso, chamado de agravo de petição, no prazo de 8 dias. Esse recurso é julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Recursos aos tribunais superiores no processo de execução trabalhista só são possíveis em casos de violação à Constituição Federal. Em que momento ocorre a venda dos bens penhorados?
A alienação dos bens penhorados durante a execução trabalhista só ocorre após o trânsito em julgado do processo de execução, ou seja, após decisão final sobre o montante devido, sem que haja qualquer recurso pendente de julgamento ou quando se tenha esgotado o prazo para recorrer sem que qualquer das partes tenha se manifestado. A partir daí, o depósito judicial é liberado para o pagamento da dívida ou o bem penhorado é levado a leilão para ser convertido em dinheiro. O que acontece se o devedor não tiver bens para o pagamento? O processo vai para o arquivo provisório até que sejam localizados bens do devedor para pagamento da dívida trabalhista. Observações importantes. Primeiro, celeridade e privilégio. A execução trabalhista é prioridade, pois trata de verbas alimentares. Instrumentos como Sisbajude, Renajude e Serasajude facilitam o rastreamento de bens e valores do devedor. Segundo, execução previdenciária. A Justiça do Trabalho também pode executar as contribuições previdenciárias decorrentes da sentença, artigo 876, parágrafo único da CLT. Recurso na execução. O agravo de petição é um recurso típico da execução trabalhista, previsto no artigo 897, a linha A da CLT. Ele é utilizado para questionar decisões do juiz proferidas na fase de execução do processo, permitindo ao executado ou ao exequente, que é o devedor ou credor, respectivamente, contestar pontos específicos dessa etapa. É, portanto, um instrumento essencial para assegurar a legalidade e a justiça no cumprimento das obrigações reconhecidas na sentença. Finalidade do agravo de petição. O agravo de petição tem como objetivo revisar decisões tomadas pelo juiz na fase de execução. Ele pode ser usado, por exemplo, para questionar a homologação dos cálculos de liquidação, a penhora ou avaliação de bens, a recusa à garantia da execução, o indeferimento de algum pedido do executado ou exequente relacionado à execução e a decisão que extinguir ou arquivar a execução. Os pressupostos do agravo de petição. Para que o agravo de petição seja admitido, algumas condições devem ser atendidas. Primeira, decisão impugnável. Somente é cabível contra decisões proferidas na fase de execução. Não se aplica à fase de conhecimento, que envolve a apuração e o julgamento dos direitos do trabalhador. Garantia do juízo. O executado, o devedor, só pode interpor o agravo de petição se a execução estiver garantida, ou seja, se ele já tiver efetuado o depósito judicial do valor da dívida ou oferecer bens suficientes para a penhora. O objetivo é evitar que o devedor utilize o recurso como estratégia para atrasar o processo sem assegurar o cumprimento da obrigação. 3. Delimitação justificada da impugnação. O recorrente deve delimitar as matérias e os valores que estão sendo impugnados. Artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Isso significa que ele deve apontar exatamente os pontos da decisão que deseja contestar, apresentando os fundamentos para cada um deles. Prazos e procedimentos. Prazo para interposição. O agravo de petição possui prazo de 8 dias contados da ciência da decisão recorrida. Esse prazo está previsto no artigo 897 da CLT. Os requisitos formais são: o agravo de petição deve ser interposto por meio de petição fundamentada, contendo as razões do recurso, a delimitação específica das matérias ou valores impugnados e a delimitação específica das matérias ou valores impugnados. Juízo de admissibilidade. Após ser protocolado, o juiz da execução verifica se o recurso atende aos pressupostos legais, que é tempestividade, garantia do juízo, delimitação, etc. Caso positivo, remete o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT competente. A execução trabalhista representa uma fase crucial do processo, em que o direito reconhecido ao trabalhador deve se concretizar de forma célere e eficaz, garantindo o cumprimento da decisão judicial e promovendo a justiça social.
Esse momento é pautado pela necessidade de equilíbrio entre a satisfação do crédito trabalhista, que muitas vezes representa o sustento do trabalhador e de sua família, e os respeitos às garantias do executado, preservando o devido processo legal. Nesse contexto, a execução não é apenas um ato de coercibilidade, mas também um mecanismo para assegurar a dignidade da pessoa humana e reforçar a função social do trabalho. É por meio da execução que o sistema jurídico evidencia seu compromisso com os direitos fundamentais, priorizando o crédito trabalhista por sua natureza alimentar e garantindo que as relações de trabalho sejam pautadas pela equidade e justiça. Assim, a execução trabalhista não é apenas um instrumento de cumprimento, mas uma afirmação da importância do trabalho como fundamento da ordem social e econômica. A execução no direito do trabalho é uma etapa processual de extrema relevância, destinada a garantir a efetividade das decisões judiciais e a concretização dos direitos reconhecidos ao trabalhador. Por meio dela, assegura-se que o crédito trabalhista, de natureza alimentar e prioritária, seja efetivamente pago, promovendo a proteção social e a dignidade do trabalhador. Esse foi um trabalho apresentado por Gabriel Moreira Dias, do 6º período de Direito no turno noturno, na matéria Reclamação Trabalhista e Peculiaridades Processuais.